1 Samuel, capítulo 16. Disse assim: Deus manda Samuel ungir a Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terá dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma a bezerra das vacas em tuas mãos, e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu disser. Fez, pois, Samuel o que o Senhor lhe dissera, e veio a Belém. Então os anciãos daquela cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Ele disse: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Somente até aqui. Amém. Aqui, nessa história, eu sei que ela continua, acontece a unção. Você sabe que depois os filhos de Jessé vêm, a gente já sabe toda essa história. Mas hoje, a palavra vai dizer de estratégia. Eu tenho dito sobre essa palavra estratégia. Também tenho dito do que nós devemos, como nós devemos nos portar. Além de estudar a palavra de Deus, eu tenho como costume de estudar pontos da nossa vida. Eu tenho muito costume do irmão Samuel, não tinha isso, aprendi a ler. E eu tenho visto algumas coisas de relacionamento, como se relacionar com pessoas. E eu sou um homem que gosto muito de assistir vídeos que falam disso, estudar, ler, gosto muito disso. E fico analisando alguns pontos, tanto negativo como positivo. E tenho aprendido muito, tanto dentro da palavra, quanto fora dela. Mas o que eu posso ver aqui, que para este momento que nós acabamos de ler, a estratégia aqui foi de Deus. Se Deus tem estratégias para a minha vida e a sua, o que nos impede ter estratégias na nossa vida material? Todos nós somos assim, passíveis de erros, erramos constantemente. Mas Deus, Ele não erra, Ele é perfeito. Mas nós vamos continuar errando e imperfeitos. Mas estamos caminhando para a perfeição, sabendo de que jamais alcançaremos. Porque só existe um perfeito e só existirá Jesus Cristo. Ele é perfeito e sempre será. Mas não me impede de criar estratégias sobre a minha vida. Deus tem propósito, eu sei que tem. Deus tem algo novo para a sua vida, eu sei que tem. Tem algo novo para a minha vida e eu sei que tem. Mas hoje o Espírito Santo me faz ir por este caminho, estratégia. Você já viu uma pessoa que parece que de tanto sacrifício, tanto luta, tanto sofrimento, tanto padecer necessidade, ela acostumou com aquilo? A pessoa se acostuma com o esposo que bate, que trai, que mente, que engana, que bebe, se contamina. Toda vez que ele se arruma e agora eu vou tomar uma decisão, vou sair de tudo isso, pronto, me converti. E logo a esposa fica feliz, porque é a primeira vez que ela ouve isso. Que maravilha, a minha vida será outra. Mas aquele homem, ou pode ser a mulher da mesma maneira, ela não muda, porque ela não cria estratégias para mudança, continua com os mesmos costumes, continua com o mesmo comportamento.
continua com os mesmos pensamentos, continua com as mesmas atitudes, continua com as mesmas amizades, continua vivenciando aquilo que não edifica a tua vida matrimonial, muito menos a vida profissional, nem a vida afetiva, amorosa, na igreja, no trabalho, na rua, continua da mesma maneira, pois não criou estratégias. Passa-se um tempo, a esposa vem lá, de novo fazendo a mesma coisa. Não estou fazendo, está fazendo a mesma coisa. E isso vai causando uma fúria dentro de casa. Você, minha irmã, que sofre com isso, sabe bem o que eu estou te dizendo. O homem que bebia e disse que não bebe mais, continua bebendo. O que mentia, que disse que agora está convertido, continuou errando e pecando. Continuou, e a tua casa foi destruída por isso. Chega um tempo que a mulher esquece isso, abandona, outras vão embora, outros larga da esposa, que não quer mais apostar naquele relacionamento. O casamento é uma furada, é um barco furado, e desiste. Outros aí estão por anos, talvez possa ser o seu caso essa noite, 10, 15, 20, 30 anos esperando uma mudança, e nunca mudou, agora se acostumou. Outros se acovardaram, e não tiveram coragem de denunciar, não tiveram coragem de cobrar, outros cansaram, e se acostumou, porque não teve esta palavra estratégia. Deus tem um propósito para as nossas vidas, mas eu não crio estratégia para que ele aconteça. Aqui nós vamos ver um grande plano de Deus. Samuel precisava ir até a casa de Jessé, mas ele era um homem bem visto, era um homem que tinha um certo poder nas mãos. Aonde ele chegava, eu posso imaginar, está eu e o Bruno sentado lá na rádio, por exemplo, aí irmão Samuel, ó, irmão Samuel aqui, está entendendo? Por quê? Porque é um homem que tem um certo poder na igreja, é o presidente. A gente já estranha, né, Bruno? Irmão Samuel aqui. Esses dias na rádio eu cheguei de manhã cedo para fazer a programação do Clamor, estava lá sentado o irmão Douglas, o irmão Samuel, o irmão Tiago, o irmão Bruno. Falei, o negócio está bom aqui. Quando eu cheguei já estava ao vivo, o programa da manhã já estava ao vivo, e meu horário é às 8. Então você fica meio assim, né? Você já não tem aquela eloquência na pregação, né? Você já não é aquele cara que dá uns tapinhas na tribuna. É assim, por quê? Porque nós respeitamos. Eu sou bem assim, eu dou o direito para quem tem direito. Então eu preciso respeitá-lo. E a gente cria aquela expectativa em cima daquele momento. Posso imaginar que seria assim com Samuel. Está compreendendo a palavra, igreja? Pegue para a tua vida isso. E agora, Senhor, Samuel vai até Deus. Senhor, como que eu vou chegar lá em Jessé com um chifre cheio de azeite e vou ungir a Davi, vou ungir alguém, que ele não sabia que era Davi? Como que eu faço, Senhor? Saul é um homem poderoso, apesar de eu ser amigo dele, mas existe alguma coisa entre nós. Você foi lá, fazer o que lá? Se ele souber, Deus, ele vai me matar. Então Deus respondeu para ele com a estratégia. Você vai pegar, olha isso, ó. Enche o teu vaso de azeite e vem enviar-te-ei, olha isso, a belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Então agora Samuel vai perguntar, como eu irei? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor, toma uma bezeca das vacas em tuas mãos, e diz, e vim sacrificar ao Senhor, e convida lá os anciãos, que na época era ancião, convida Jessé e os anciãos lá, sacrifica e santifica o povo. Estratégia. E nós tivemos o melhor rei de Israel, ungido, o segundo homem, coração de Deus. Deus cria oportunidades para a nossa vida, mas nós não conseguimos enxergá-las. Deus avisa quando esta porta vai se fechar, mas nós estamos sem a presença de Deus e não percebemos que ela está se fechando.
Nós olhamos dentro da nossa casa e é hora do pai ter atitude de pai, ter atitude de esposo, é hora da esposa ter atitude de esposa, atitude de mãe, atitude de serva de Deus, e nós não temos. A hora de os filhos, pai e mãe, vocês estão se desentendendo pela mesma coisa. Vem aqui, nós somos filhos e nós queremos orar pela vida de vocês, que vocês precisam de uma nova unção. Está entendendo a palavra? Deus prepara na nossa vida homens e mulheres como canais de bênção na nossa vida, e nós nos perdemos e não percebemos o que Deus está querendo de nós, igreja. Se te falta o dom de discernimento, que você possa adquirir esta noite, aleluia, de saber a hora de sair daquela porta e fechá-la, mas deixar um testemunho agradável, suave à narina de Deus. Tempo, Eclesiastes 3 vai dizer isso. Tempo também é estratégia de Deus. E esperar no tempo dele é estratégia de Deus. Fechar a nossa boca também é estratégias de Deus, e Ele toca nos nossos corações, os sinais acontecem, mas nós não percebemos. Se você, irmã, está gastando dinheiro com tudo, buscando resposta, lutando, e a coisa não vai bem, não dá certo, que você possa olhar que Deus está criando uma estratégia, mas você não percebeu, mas agora pelo Espírito Santo, que você possa abraçar esta oportunidade e sair, porque Deus te abençoará, porque a hora é agora, porque o Espírito Santo de Deus está em nossa vida, e é Ele que nos guia. E aonde é tristeza, e você já plantou semente boa, você já fez tudo o que você poderia fazer, e não consegue sair disso, e não consegue se livrar disso, porque já acostumou. Você acostumou a viver nesta luta, você acostumou a viver nesta guerra, nesta batalha, e começa a barganhar com o diabo, a aceitar tudo o que ele tem para a tua vida por um prato de comida, por um copo de água. Tem medo. Samuel, é de paz a sua vinda aqui? É de paz. Vim sacrificar e vim santificar. Nós vemos aqui, nós vamos nos consagrar. Vem todo mundo aqui. Mas o plano que estava no coração dele era ungir o rei. Oh, aleluia! Que eu possa estar na presença de Deus, fazendo com que o propósito dele cumpra na minha vida, mas debaixo da estratégia, de boca fechada, esperando Deus e a confirmação da palavra acontecer nas nossas vidas. Se você chegou aqui nesta noite assim como eu, esperando uma palavra, a palavra é oportunidade. Se você sentiu no teu coração que esta é a hora, que chegou a tua oportunidade, que você possa dar o primeiro passo para a tua vitória, e Deus vai muito te abençoar. Se você já cansou do que você está vivendo, se você já cansou do que você está enfrentando, se você já deu todas as suas chances, a sua oportunidade, você já fez tudo para essa história mudar e ela não muda, a pessoa não te ouve, não está nem aí o que você fala, ainda é uma pedra de tropeço no teu caminho, e você possa seguir a tua vida em paz e deixar que Deus trabalhe no coração de quem Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque não dá para viver esta guerra, não dá para viver esta angústia. O teu dinheiro que vai embora escorre como ralo e nunca mais volta, e você já se despojou, já orou, já pediu, já jejuou. É diferente de estar encaixado no propósito de Deus, é apostar naquilo que não é pão, naquilo que não edifica, sofre, chora, apanha, sangra, mas está lá pedindo, chorando e clamando. Deus já te deu estratégias e oportunidade para que você se desvencilhe disso, mas tem medo do que fala, do que medo do que vão dizer, do que vão falar, do que vão apontar. Não, não, não. Que você possa olhar, chega, é um momento de eu viver alegria em Deus. É um momento, um relacionamento abusivo, que a esposa apanha, chora. Nós temos visto quanto isso, né, Bruno? Quanto disso nós temos visto? À noite, para a igreja, vamos louvar Deus. Mal sabe a coitadinha que enfrentou em casa.
E o camarada ainda senta, toca, prega, fala de Deus, dá uns calamanai ainda. Aí vai para casa enfrentar de novo aquela situação. Até quando você vai viver isso? Aí não estou falando para separar, estou falando para você tomar providência, estratégias. Aquilo que não edifica me destrói. Aquilo que não constrói derruba. Até quando nós vamos viver isso? Se Samuel não tivesse saído da cidade dele e ido lá para ungir o rei e ter criado estratégia, nós não teríamos o melhor rei da história de Israel. Ele não seria o segundo homem. Prepararia outras pessoas, é claro, mas não viria a linhagem através de Samuel. Deus tem estratégias para a nossa vida. Mas se eu continuar no lugar que eu estou, vivendo o que eu estou, aceitando o que eu estou vivendo, a minha vida não muda. Se você continuar aceitando e dizendo amém para tudo, você vai continuar no próximo mês, no outro mês, no ano que vem, em 2026, em 27, nós vamos estar aqui falando a mesma coisa, e você, meu Deus, faz 4 anos, 2 anos, 1 ano que eu ouvi essa palavra e estou na mesma situação, no mesmo barco furado, com o baldinho arrancando a água que está entrando, sabe, Bruno? Quando fura o casco e a pessoa está lá, tira a água e joga, e a água entra, tira a água e joga, e a água entra, tira a água. Até quando você vai viver isso? Tirando água deste barco furado. Até quando? Não tem edificação, só perde tempo, os teus cabelos estão ficando brancos, os teus filhos estão envelhecendo, a vida está passando e você não está vivendo. Você acha que Deus quer isso para a nossa vida? E eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Está cheio de gente assim e diz que é crente. É o que mais tem. Tem medo de tomar atitude, tem medo de denunciar, tem medo de chegar no pastor, no ancião, no presbítero e contar, está acontecendo isso. O que você vê ali, ó, não é verdade, eu estou sofrendo com isso, com aquilo. E não é só no relacionamento, tem pai que bate no filho, espanca, cobra dele um monte de coisa. Toma tudo que ele tem e fica em casa. Não trabalha, não faz nada e cobra do filho. Que isso, igreja? Viver de uma aparência. E o filho está lá no cantinho, olhando, sofrendo, chorando. Eu conheço gente assim, Bruno, que o filho sai de manhã cedo e o pai está lá, esperando. Quando chega na igreja é um cordeirinho. Vai no teu pastor e conta tudo para ele. Vai no teu ancião, você já fez isso para Deus, agora a estratégia é tua. Vai dar uma confusão danada, não, mas aí você vai ser justificada pelo homem também que precisa. Nós devemos respeito aos nossos líderes. Chega lá e fala, irmão, está acontecendo isso, para que o irmão não se engane. Que atitude eu devo tomar? Ele vai falar a mesma coisa, a estratégia. Vá com calma, com cuidado e deixa Deus tomar conta disso. Ah, deixa Deus, tá? É porque você não está em casa. É porque você não apanha, é porque você não vê meu filho chorando, é que você não vê minha filha apanhando, é que você não vê meu filho sendo cobrado. Que negócio de deixar em Deus o quê? Eu vou orar e pedir para Deus abrir caminhos de estratégia, e Deus vai te honrar. Entenda esta palavra. Tem gente aí sofrendo, apanhando, levando um monte de peso nas costas, carregando um jugo que não é seu, e a igreja e o povo tem medo de falar, de contar, de dizer não deve, que não deve, deve sim. Precisa vir à luz para que esperar Deus revelar. Fica esperando aí, vai passar mais 1 ano, 2, 10, e você vai estar no mesmo jeito, no mesmo sofrimento, e adquirindo enfermidade. É depressão, angústia, perde o prazer de comer, que nem você chegou aqui esta noite, não tem vontade de se alimentar, não tem vontade de se arrumar, não tem vontade de colocar um negócio aí, um negócio no cabelo, que arrumar que nada, para viver o que eu vivo aqui em casa. Até quando? Até quando você vai esperar? Oh, aleluia! Que você possa ter coragem e se assumir. Eu tenho condição de mudar a minha vida. Eu tenho condição de enfrentar o mundo lá fora. Eu tenho condição de arrumar um emprego. Eu tenho condição de dar o melhor para os meus filhos. Eu tenho condição de mudar. Oh, aleluia! Eu tenho condição de amar. Eu tenho condição de não olhar para os defeitos da minha esposa e amar ela. Eu tenho condição de não olhar para o defeito dos meus filhos
filho e amar eles. Eu posso mudar, eu posso ser o melhor pai, eu posso ser a melhor mãe, eu posso ser o melhor filho. Oh, aleluia. Também tudo não é condenação. E você que pratica estas coisas e que está ouvindo aqui, você tem condição de mudar, você tem condição de ser outra pessoa, você tem condição de amar a tua esposa, você tem condição de amar os teus filhos. Dá para recomeçar. Não seja pedra no caminho de ninguém, não seja um estorvo no caminho de ninguém, porque a palavra diz: ai daquele que tocar nenhum dos meus pequeninos, que é a mesma coisa que tocar nos olhos de Deus. Oh, aleluia. Não toque ninguém. Se eu não sirvo para ajudar, também não posso estorvar, não posso atrapalhar. Que eu e você possamos compreender e ser canal de bênção na vida das pessoas que estão do nosso lado. Ter intenção de derrubar, de destruir, de acabar com tudo. Você é maligno, está com o espírito do demônio, do diabo. Precisa tirar isso de você. De que jeito? Se consagrando e vendo que o Espírito Santo está longe da tua vida. Espírito diabólico de destruição. Se a palavra vem, porque tem gente que está aqui ouvindo isso e sabe que é com ele, sabe que é com ela. Olhar de inveja, malicioso, maliciosa, estrategista para o mal e não para o bem. Glória a Deus. Fica criando picuinha aqui, outra ali, só para ver a desgraça, a derrota, cair, fazer os outros cair no pecado, pecar e errar, se defender. Não faça isso. A porta da salvação está aberta. Ainda tem oportunidade. Ainda tem chance para a minha vida e a sua. Quando a palavra fala, é para constranger e falar: ei, você está no pecado. Que você possa criar estratégia para ungir a vida de alguém e não para destruir. Oh, aleluia. Não tem outro jeito. A unção aconteceu. Foi escolhido Davi, o melhor rei, um homem íntimo. Mas antes da unção, dessa história linda, existia uma estratégia para não cair na mão de Saul. Para que aconteça coisa boa na minha vida, devemos criar estratégia em Deus para não cair na mão de Saul. Tem muito Saul por aí esperando um escorregão seu, esperando uma caída sua para levar o que é teu, tomar a tua família. Você quer ver? Fazer você perder teu emprego, fazer fofoca, Bruno, do você para tua esposa, falar mal dos teus filhos. Tem muito Saul por aí, ó. Qual que chama aquele negócio, Bruno? Luneta? Binóculo. Ó, só observando para ver o que você fala de palavrão, para ver o que você está bebendo, para ver o que você está contando para o teu irmão da igreja, para lançar no teu rosto a tua nudez espiritual. Oh, obrigado, Jesus, aleluia, para destruir a tua vida. Que nós não sejamos este Saul como a luneta, mas seremos este Samuel, que foi buscar em Deus a discernimento para saber como ele deveria agir nessa situação do Saul como a luneta, para mandar a morte lá. Que nós possamos ser este Samuel, que foi buscar de Deus uma estratégia para ungir uma família, ungir esses anciãos e exaltar Davi como rei. Aleluia, que palavra, oh aleluia. Que nós possamos estar encaixados nessa estratégia. Esta é a palavra desta noite. Deus seja louvado.